Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. O filme, você já vendeu os direitos, ele vem com uma coisa documental, uma coisa jornalística, ou ele vai ser uma ficção? Como vai ser? Ele vai ser um longa, né? Eu vendi... Aí entrou o Felipe, empresário. Eu vendi os direitos exclusivamente para longa. Entendeu? Para que futuramente eu possa vender para documentário ou série. Mas eu vendi para uma multinacional. Ele vai ser um longa baseado no livro. Certo. Então, os personagens vão ter os nomes certinho, vai acontecer na sequência do livro. Cadeia, hospício, tudo, vai contar tudo baseado no livro. Tem alguma Deixa eu estimativa? só corrigir, né, que eu falei ficção no sentido de falar baseado em fatos reais, Sim, né? sim, baseado em fatos reais. Baseado no livro. E tem alguma estimativa de começar? Porque eu sei que você falou que tá fazendo roteiro, né? Tá em processo de roteirização. Que não. É porque assim, eles estão estudando o livro, né? Eles receberam o manuscrito antes do livro ser lançado. Só que tem muitos documentos, né? Os processos todos, essa galera tem acesso. Sei. Como? Não sei, mas eles têm o jeito deles de terem acesso a tudo. E aí, depois de terem tido acesso, eles voltaram e falaram: olha, sua versão é a verdade, a gente quer fazer. E aí agora é o processo de criar as falas, né? Preencher os espaços. Aí não sei. Mas ainda não está em processo de selecionar elenco ainda não. Organizar de uma maneira que fique palpável, né? Pra galera conseguir assistir e se envolver, né? Que é um outro formato. Agora, uma coisa que a gente falou, né? Sobre a sua evolução pessoal, mas aqui acho que tem um outro desafio também, que é como escritor, né? Porque tem tudo que você passou, você tem que reviver tudo isso daqui, e agora você está escrevendo ali em primeira pessoa, né? Que é, como você disse, você conta a história dos outros. E essa foi a primeira vez que você vai contar a sua. Eu nunca escrevi em primeira pessoa, né? Eu sempre gostei de entender as histórias dos outros e narrá-las. E eu fazia isso com os personagens da Bíblia, né? Eu fazia isso com situações, igual tem um livro sobre... para dia a dia, para você ler um texto por dia, o livro se chama Lápis, Papel e Caneta. Ele é em formato de um envelope, ele não parece um livro. E aí cada dia você lê uma coisa. Então eu falo sobre os conflitos do dia a dia, sobre namoro, sobre espiritualidade, sobre um monte de coisa. Conflitos. E aí, mesmo ali, eu narrava histórias, né? Eu não falava dos meus, das minhas coisas. Escrever tantas páginas em primeira pessoa foi muito difícil. Até porque uma coisa é você narrar. Quando você conta, você tem como ligar o automático. Entendeu? Porque você já sabe dos fatos, você liga e vai. Quando você escreve, tem a responsabilidade de fazer com que a outra pessoa, ao ler, ela entenda o que você está falando. Ela se projete para aquele lugar. Ela consiga se sentir dentro do hospício, consiga ouvir os barulhos, consiga sentir o cheiro. Colocar isso no papel é muito difícil. Para fazê-lo, eu tive que reviver cada um desses momentos. E foi muito difícil. E eu passei muito mal. Eu passei muito mal. Porque é detalhe, né? E você, eu acho que você é transportado para aquele sentimento, ou para aqueles lugares, para aqueles rostos, para aquelas violências, tudo de novo, né? A doença que eu desenvolvi, que é péssima para a vida, ela ajudou para eu escrever. Porque eu tenho TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que é aquilo que os soldados têm quando voltam da guerra. Então, o TEPT, ele faz você reviver a emoção, não como uma lembrança, mas como se ela estivesse acontecendo pela primeira vez. O seu cérebro printa aquela emoção e joga como se fosse a primeira vez. Na vida, isso é horrível. Porque você vive em estado de alerta e pânico. Mas para você escrever, você lembra do cheiro, da cor, da altura, da roupa da pessoa, de detalhes, do óculos, de tique. Você lembra de tudo. Entendeu? Mas desses momentos específicos, né? Quando você... Ou a sua memória ficou assim... Eu lembro de tudo. Caraca. Eu lembro de absolutamente tudo. Eu lembro da falha da barba de um dos carcereiros que me espancou. Caceta, velho. Eu lembro do tom do cabelo. Entendeu? Eu lembro do barulho, da frequência da máquina que raspou minha cabeça. Nesse nível.
Que você tem sonho, que geralmente as pessoas têm sonhos, né? De acordar. Hoje não, porque eu tô medicado, né? Uhum. Não, ajuda, tô né? medicado. Tô medicado. 3 anos, né? Ajuda de tratamento. A gente ajuda. Mas no início não dormia. Uhum. Não dormia. De jeito nenhum. Até porque qualquer barulho agudo, eu entrava em pânico. Porque ou era o barulho do chiado da TV para lavagem cerebral, ou era o barulho da cela batendo, ou deles não deixando dormir durante 7 dias e você... A privação do sono é uma das piores torturas que pode existir na face da Terra. Uhum. Chega um momento que quando você não pode, depois de alguns dias sem dormir, dói absurdamente. Então, Corpo. sei lá, mano, eu acho que dói a alma. É. Porque é alucinante. E eu posso falar de dor. Pelo que eu sofri. Pela forma que me quebraram. Pelo que eu já tive que fazer com o meu corpo para poder ser restaurado. É alucinante. Em termos de dor, eu acho que foi a pior. A privação do sono. É. Caraca. Depois dá um Google. Ritual de tortura, privação do sono. Para você entender o nível de dor que é. É mais do que afogamento, é mais do que... não sei. Do que espancamento até, né? Porque teoricamente na cabeça de uma pessoa que nunca sofreu nenhuma tortura... Que nunca apanhou na vida. Eu nunca apanhei dos Exato. meus pais. É. Entendeu? Ser espancado depois de velho, quebrar o meu corpo. Não, e mesmo assim falar que a privação do sono é pior É que pior, isso, né? É pior. Cara, isso é muito doido. Cara, é isso, assim. Eu fico mal de falar desse jeito, tipo, que bom que agora tudo deu certo, que precisou tudo isso acontecer. Mas, tipo assim, eu sou ateu, as pessoas sabem, eu não acredito, mas se tem alguma coisa, tipo, realmente ele te escolheu por um motivo, porque era pra ser você mesmo, tá ligado? Tudo que você traz e como você fala disso hoje é porque era pra ser você e tem um motivo maior. Não é possível que não tenha, entende? Eu acho até que as pessoas elas têm que ser mudadas depois de olhar pra uma coisa dessa, assim, sabe? Isso vai servir até pros chatos, até pros ruins, até pros Tomara. negativos.